Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando na sua vida e na vida da sua família. Mais uma vez nos encontramos para cultuar o Senhor, para render graças ao seu nome, para o adorar na beleza da sua santidade. E eu queria compartilhar com você que me ouve, com o irmão, com a irmã, com o amigo, o Salmo de número 96. Vamos ler do 1 ao 6. Salmo 96, do 1 ao 6. Fala assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Amém? Um novo mês se anuncia e nós confiamos que o Senhor está à frente desse novo mês. Nós vamos cantar ao Senhor um cântico novo, um cântico de alegria, na certeza que o Senhor tem cuidado de nós e que nos dará um mês de vitória e de alegria na sua presença. Louvemos ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Aleluia. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão pra minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilhar. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão pra minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar.
Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, esse o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, vence o mal, vence o mal, não morrerei. Enquanto a promessa não se cumpre, quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão, não morrerei. Enquanto a promessa não se cumpre, quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Graças a Deus. Se não tá difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, vence o mal,
vence o mal, não morrerei. Enquanto a promessa não se cumpre, quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão, não morrerei. Enquanto a promessa não se cumpre, quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando nas nossas vidas e na vida de nossas famílias, irmãos. Irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos, neste dia, o texto que se encontra no livro de Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Daniel 1, versículo 1, que fala assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que ele trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias, da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias o de Cedraque, a Misael de Mesaque e a Azarias o de Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Vamos orar, irmãos? Santo Deus, bendito Pai, Deus de graça e misericórdia, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, e pedimos a Ti, Senhor, que nos dê sabedoria e entendimento para esta palavra, Senhor, que ela venha achar guarida em nossos corações, que nós venhamos colocá-la em prática nas nossas vidas, no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém? Vivemos tempos difíceis, irmãos. Tempos de globalização, tempos de doutrinas diferentes da palavra de Deus, tempos de ensinamentos que desagradam ao Senhor. E é nesse contexto que nós vivemos hoje que o cristão é massificado e ele vem, às vezes, ser tentado a largar sua fé, a largar o seu entendimento cristão, a deixar sua espiritualidade de lado por outras espiritualidades, por outra cultura, por outros conceitos. Da mesma forma, irmãos, Daniel e seus 3 amigos também foram massificados
para deixar a sua fé. O contexto do livro de Daniel, irmãos, é no contexto do início do exílio babilônico. O povo de Israel e de Judá pecam contra o Senhor, e por causa disso, Deus levanta os caldeus babilônicos, que invadem primeiro a Israel, levam Israel para o exílio, e alguns anos depois ele entra em Judá, cuja capital era Jerusalém, destrói Jerusalém, destrói o templo e leva cativos os jovens que sobrevivem ao cerco de Jerusalém. E entre esses jovens que são levados está Daniel e seus 3 amigos. E levados à Babilônia, eles são ali massificados e, de alguma forma, os babilônios querem tirar a sua cultura e a sua fé. Assim também hoje, irmãos, nós somos massificados para largarmos nossa fé. Eu acho que o mais difícil na vida cristã, irmãos, não é nós encontrarmos a Deus, porque Deus está em todas as esquinas hoje. Muitas igrejas, muitos templos, rádio prega a palavra de Deus, televisão, internet. Eu acho que o mais difícil para o cristão hoje é manter-se consagrado, manter-se fiel a Deus. A mensagem de hoje tem como título Desafios para uma Vida Consagrada. E eu queria falar para os irmãos, com base no texto de Daniel, sobre uma vida de consagração, sobre desafios para manter uma vida consagrada nesses dias em que tantas coisas nos fazem desviar da presença do Senhor. E a primeira coisa que Daniel enfrenta quando chega na Babilônia se encontra no versículo 3, que fala assim: Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Irmãos, a estratégia dos caldeus, dos babilônicos, para a consolidação de suas conquistas, era tornar os povos conquistados em povos babilônicos. Eles pegavam os jovens, sábios, inteligentes, levavam até a Babilônia e ali lhes ensinavam a sua cultura, a sua religião, as suas leis, e faziam o que a gente chama de aculturação. Incutiam no coração, na mente desses jovens, a cultura da sua civilização. Primeira coisa que Daniel enfrenta e seus amigos é a padronização social. Os babilônicos queriam a padronização. Todo império falava a mesma língua, o aramaico, todo império seguia as mesmas leis, a lei de Nabucodonosor, todo império tinha a mesma fé, os deuses babilônicos. Os deuses babilônicos. A mesma cultura, a mesma fé, a mesma língua, a mesma forma de se vestir, de se comportar. E não é assim também hoje, irmãos? Hoje também a globalização, o mundanismo, quer incutir na mente do cristão um padrão. Nós hoje temos padrão de roupa, padrão de moda, padrão de dieta alimentar, padrão de beleza, de sexualidade, o que é correto, o que é belo, o que é verdadeiro, o que é aceitável. Tudo isso colocado no nosso coração, no coração do cristão, não pela vontade de Deus ou pela palavra de Deus, mas pelo que a mídia quer colocar no nosso coração. Pelo que o mundo capitalista, o mundo que quer vender o seu produto, quer nos incutir, irmãos. Vejo hoje cristãos defendendo aborto, defendendo o divórcio, defendendo outras coisas que a palavra de Deus é contrária. Daniel e seus amigos, ao chegarem ali, eles são forçados a aceitar o costume da Babilônia.
a aceitar o que lhe era imposto como cultura e como era certo. E hoje tem alguns assuntos que, se o cristão falar contra, ele é considerado quadrado, retrógrado, ele é considerado como uma pessoa fora do padrão da sociedade. Mas Daniel, ele disse assim, eu não quero entrar no mesmo manejo que os outros. Eu não sou igual aos outros. Eu sou servo de Deus. Eu quero não me contaminar com essas coisas. Com as coisas que eu sei que não agrada a Deus. Paulo, quando escreve os Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo fala assim, aconselhando os romanos, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é que Paulo aconselha os romanos. E isso também é o que tem no coração, na mente de Daniel. Olha, eu não quero tomar a forma da Babilônia. Eu não quero ser mais um babilônico. Eu sei quem eu sou. Eu sou um judeu, eu sou um cidadão de Jerusalém, meu Deus é Yahvé, Jeová, Hashem, e eu não quero os deuses da Babilônia. E ele chega e ele fala para Aspenaz, olha, permita que eu não me contamine. Ele coloca isso para os manjares do rei. Mas não é apenas o manjar que é oferecido a eles, mas uma cultura totalmente abominável, irmãos. A Babilônia é o perfil do mundo contaminado. Tanto é que no livro de Apocalipse é citado a grande Babilônia. O lugar onde o mundo se mistura numa coisa que não agrada a Deus. E muitas vezes nós, para ter uma vida consagrada, enfrentamos os padrões que o mundo nos oferece, irmãos. Padrões que são totalmente contrários à vontade de Deus. À vontade de Deus. Primeiro desafio, não se deixar ser padronizado pelo mundo. Daniel fala, eu não quero ser babilônico. Segundo desafio que Daniel enfrenta, irmãos. Versículo 5. Fala assim, e determinou o rei a ação diária de finas iguarias e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos. Versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Segundo desafio, irmãos, de Daniel, primeiro são a padronização social. O segundo desafio, irmãos, que Daniel enfrentou, que nós também enfrentamos, são as tentações da carne. É posto na frente de Daniel as iguarias da mesa real, do vinho que ele bebia. Aí a gente pensa, qual o mal que há na comida, num bom churrasco que Nabucodonosor oferecia, no seu vinho delicioso, o melhor vinho que tinha. Qual era o mal nisso? Na comida e na bebida, irmãos, em si, não havia mal nenhum, irmãos. Mas o que dá a entender é que os babilônicos são extremamente religiosos. E tudo que era feito para a mesa do rei também era oferecido a Marduk e aos seus deuses. Tudo, irmãos, era oferecido, consagrado ao deus babilônico. E ao Daniel e os seus amigos compartilharem isso, era como se eles estivessem aceitando o sacrifício e a idolatria aos deuses babilônicos. O problema, irmãos, estava em fazer o que não era da vontade de Deus. Era quebrar sua fidelidade ao Senhor. Ele fala, não, olha, eu prefiro comer legumes cozidos do que participar da mesa dos seus ídolos. Eu prefiro ser fiel ao meu Deus do que ter uma comida aprazível à minha boca. Porque com certeza, irmãos,
sopa somente de verdura e de legume, sem uma carnezinha, não deveria ser tão bom como um bom churrasco, um bom cozido que estaria sendo oferecido para eles, irmãos. Provérbios 4:23 fala assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque deles procedem a fonte da vida. O problema, irmãos, não estava na comida. O problema estava no coração de Daniel, porque ele sabia que aquela comida oferecida ia contra a vontade do Senhor, contra a sua fidelidade, contra a sua consagração a Deus. E o homem, irmão, a mulher, ele muitas vezes é tentado pela sua carne. Às vezes não é comida, às vezes não é bebida. Mas todos os dias são oferecidos manjares para nós. São oferecidos, irmãos, fornicação, adultério, bebedice, glutonalia, sensualidade, fofocas, disse-me-disses e outras coisas mais que não agradam a Deus, mas que muitas vezes para algumas pessoas é agradável, irmãos. A nossa consagração a Deus deve entender que tudo isso nos afasta de Deus. Lá em Gálatas, capítulo 5, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Paulo fala assim: digo-vos, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se vós sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Paulo avisa aos Gálatas exatamente isso, que essas coisas da nossa carne, esses desejos da nossa carne, nos afastam de Deus, irmãos. Para que um homem ou uma mulher que seja consagrado na presença do Senhor, tem que se desvencilhar dessas coisas. Fazer igual a Daniel: olha, eu não quero essa comida. A aparência é gostosa, eu sei que é boa, mas eu prefiro comer o meu feijãozinho com arroz, a minha sopa de verdura, do que me contaminar com aquilo que não agrada a Deus. Daniel, ele se confronta com a padronização social e ele também se confronta com as tentações da carne. Alguma dessas duas coisas ele tenta te tirar a sua consagração, irmão? E aí vem a terceira. Versículo 7. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias de Cedraque, a Misael de Mesaque, a Azarias o de Abade-nego. O de Abade-nego. Quando Daniel chega na Babilônia, irmãos, eles ensinam a cultura, eles tentam a Daniel com os prazeres da carne, que não deveria ser apenas comida, irmãos, porque outras coisas devem ter sido oferecidas a Daniel. Mas tem uma coisa que eles fazem logo para tirar a personalidade de Daniel e de seus amigos. Eles começam a chamar Daniel por outros nomes. O nome de Daniel, os amigos dele, glorifica o nome de Deus, irmãos. Mas os babilônicos mudam seus nomes para que agora glorifiquem o nome dos deuses dele. Daniel significa Deus é o meu juiz. E eles colocam Beltesazar, que quer dizer príncipe de Bel, ou de Baal, Marduk. O de Misael quer dizer Deus quem é como Deus. E ele muda para Mesaque, que é
quem é como Aco, que é o Deus da lua. Ananias significa Jeová, é misericordioso. E eles mudam para Cedraque, o amigo do rei. E Azarias, que é Jeová, é o meu socorro, ele muda para Abed-nego, servo de Nego, que é o Deus, que é o ídolo, que representa Mercúrio, que também é um deus babilônico, irmãos. O último desafio de Daniel, irmãos, para viver uma vida consagrada, é a apostasia. É deixar a sua fé. A Babilônia, ela insiste em tirar a fé das pessoas, porque eles sabem que a fé é o que firma a pessoa na sua cultura, na cultura de Deus, no pensamento do Senhor. Você pode olhar que até as festas culturais brasileiras estão todas vinculadas à religião. Todas. Até o carnaval, que é uma festa que chamada festa mundana, também é vinculada vem também da religião. A Babilônia agora quer que Daniel, o servo de Deus, seja agora o servo de Baal, de Bel. E agora uma chamada, um apelo a renegar a fé em prol dos prazeres da Babilônia, em prol a ser aceito pela Babilônia. Irmãos, conheci um rapaz, ele cantava feito um rouxinol. Ele era cego, da primeira igreja que eu frequentei. E ele cantava muito bem, irmãos, participava de vários cultos, né? Ele louvando, fazia solo. E um belo dia ele entrou na faculdade, era o sonho dele, e ele sumiu da igreja. Quando a gente foi procurar a ele, como é que ele estava, procurar saber dele, ele chegou e falou que não tinha mais nada que fazer na igreja. Porque quando ele entrou na faculdade, seus olhos foram abertos e que a fé que ele tinha era uma perda de tempo. E ele apostatou da fé, irmãos, largou a sua fé em Cristo Jesus. Não foi a faculdade. Porque aquele que está firme pode estar em qualquer lugar e não se afasta. Mas muitas vezes a amizade, irmãos, convida para coisas que não são do agrado de Deus. E para que você seja aceito em certos meios, você não pode falar de Cristo. Você não pode falar da sua fé. Então você vai deixando de falar do Senhor e começa a perder a fé que você tinha. Eu saí da igreja porque essa igreja não aceita que eu beba. Eu saí de tal religião porque ela não aceita a minha opção sexual. Eu deixei de crer em Deus porque Deus está em todo lugar. Essas são as desculpas que muitos dão. Mas o mundo quer fazer com que nós nos afastemos da fé verdadeira no Senhor, no único Deus. 3 desafios que Daniel enfrentou e que nós enfrentamos. Aculturação, tentações da carne, apostasia. Mas como é que eu venço isso, pastor? Eu já sei das dificuldades que eu vou enfrentar. Mas como eu posso me consagrar? Como vencer esses inimigos? Daniel nos dá duas soluções, irmãos. Versículo 8. Fala assim: resolveu Daniel firmemente não se contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. 2 coisas que Daniel fez para manter-se consagrado a Deus. Primeira coisa, Daniel ele tomou uma decisão. Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Irmãos, ninguém vai fazer você se consagrar ao Senhor. Ninguém vai fazer você ter uma vida consagrada a Deus, se isso não partir de você. E você tomou uma decisão: olhe, eu não quero andar como os babilônicos andam. Eu não quero andar como o mundo anda. Eu não quero perder a minha fé em Deus. Mas eu quero continuar no caminho do Senhor. A decisão é sua. A decisão é sua de gastar o seu tempo na internet, de gastar o seu tempo com conversas tolas, de parar de gastar seu tempo com o que não edifica.
e buscar o Senhor. Mesmo que isso lhe leve a comer sopa de verduras. Mesmo que isso não lhe dê o prazer de um banquete e do vinho do rei. Mas que lhe faça sentir prazer da presença do Senhor. Decisão. Daniel resolveu tomar uma decisão. Salmo 101, 6. Os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, este me servirá. Deus fala que os seus olhos estão procurando os fiéis. E o fiel é aquele que toma uma decisão na vida. Quando Josué ele entra na terra prometida, ele toma uma decisão. Ele fala aos israelitas, escolher hoje a quem vocês vão servir. Pode escolher. Entretanto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quer ter uma vida consagrada? Tome uma decisão. Deixe de ficar, de ser Maria vai com as outras e veja a sua vida. Segunda solução que Daniel toma. Primeiro, ele toma uma decisão. E segundo, ele toma uma atitude. Não adianta você tomar uma solução se você continua na mesma coisa. Daniel levanta e ele vai até as penais e fala assim, ele pede ao chefe dos eunucos, olha, permita-me que eu não me contamine. Eu não quero me contaminar. Uma decisão, irmãos, exige atitude. Eu vou fazer a faculdade de medicina. Então tome a atitude de estudar. Olha, amanhã eu tenho que acordar cedo. Durma cedo. Atitudes, irmãos. E o cristão e o servo de Deus tem que ter atitude na sua vida. Pare de brincar com Deus. Pare de brincar com o Senhor. Conheci um jovem que ele falou que ele queria ser pastor. Ele chegou para mim e falou assim, irmão Roque, na época eu estava fazendo seminário ainda, irmão Roque, eu quero entrar no seminário e ser pastor. Eu disse para ele, que bom, fulano, fico feliz. E o que você está fazendo para isso? Ele, não, vou me matricular. Eu falei, não estou falando sobre isso não. Você tem saído com os grupos de evangelismo? Não. Você já começou a sua leitura da Bíblia, para tentar ler a Bíblia toda, para ter um conhecimento bíblico? Não. Você tem tido uma vida de oração? Eu oro, mas não oro tanto não. Você tem ajudado na congregação? Na época da igreja que eu estava, tinha uma congregação. Aí eu falei, é distante, não dá apoio não. E como é que você quer ser pastor se você ainda não tomou atitude para ser pastor? Atitudes, irmãos. Tomar uma posição para continuar numa vida consagrada a Deus. Daniel tomou uma decisão. E ele tomou uma atitude de vida. E ele resolveu não se contaminar. Ele resolveu não aceitar ser aculturado pela doutrina maligna da Babilônia. Ele decidiu não tomar a forma, o padrão da Babilônia. Ele decidiu não ceder às tentações da sua carne. Quer seja comida, bebida, sexo, língua, falar demais. Ele decidiu isso. Ele decidiu continuar na sua fé, mesmo os babilônicos mudando o seu nome, mas ele sabia que ele era Daniel, o servo de Deus. Como é que está a sua consagração, meu irmão? Sua vida está sendo consagrada como a de Daniel, que fez escolhas? Ou será que nós estamos transformando-nos em babilônicos? Será que nós estamos sendo cristãos apenas nominais? Ou será que nós estamos realmente nos separando, nos consagrando e esperando a bem-aventurança do Senhor? O texto termina falando, no versículo 9, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia
e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E se nós formos olhar a história de Daniel, todo lugar que Daniel ia, Daniel prosperava. Porque Deus concedeu a Daniel misericórdia. Porque ele era um servo de Deus, consagrado e fiel ao Senhor, mesmo no meio da Babilônia, mesmo no meio de uma cultura totalmente avessa à vontade de Deus. Será que nós conseguimos nos conservar também fiéis a Deus no meio dessa geração corrupta que é hoje? Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, agradecemos a Ti pela Tua palavra, Senhor, e pedimos a Ti, Senhor, que Tu fortaleça o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, para que no meio dessa geração perversa, Senhor, nós sejamos como Daniel, que se continuou firme, Senhor, consagrado a Ti, até o último dia, Senhor. Abençoa esse meu irmão, essa minha irmã que ouviu a palavra de hoje, e nos torna firme na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima oportunidade e que o Senhor nos abençoe. Amém.